Olá, boa tarde. A pandemia do coronavírus em 2020 afetou diversos setores da economia. No ramo do turismo, os hotéis sofreram com o sumiço dos hóspedes. Muitos fecharam. No pico da Covid-19, a ocupação não chegou a 10%. Nesta edição do Jornal da Justiça, vamos falar sobre os impactos da pandemia neste ramo e os direitos dos consumidores em relação a reservas. E ainda os protocolos de segurança que o setor hoteleiro deve seguir. E você vai ver também. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspende entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que limitava efeito suspensivo em recurso eleitoral. O ministro destacou que as decisões que alteram as regras do jogo eleitoral só podem ser aplicadas nas eleições posteriores, portanto, não atingem as eleições em curso. STF realiza pesquisas para ampliar diálogo entre a Corte e a sociedade. E ainda, as principais decisões do mês de setembro do Supremo na retrospectiva 2020. Uma candidata entrou com ação na Justiça alegando que foi classificada no cadastro reserva e, por isso, teria direito de ser nomeada. O RE é de relatoria do ministro Marco Aurélio. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que limitava efeito suspensivo em recurso eleitoral. A decisão cautelar impede a aplicação da nova orientação do TSE aos processos referentes às eleições de 2020. A consultora Gisele Reis traz os detalhes. Para você compreender essa decisão do STF, você precisa saber que o efeito suspensivo de um recurso afasta os efeitos imediatos de uma sentença judicial. Isso significa que a eficácia da sentença fica suspensa e não poderá surtir efeitos até que haja um novo julgamento. O Tribunal Superior Eleitoral entendia que a interposição do recurso interrompia a eficácia de toda a decisão questionada, alcançando inclusive a inelegibilidade. Recentemente, essa orientação foi alterada e o TSE acabou restringindo seu posicionamento, passando a entender que esse efeito incide automaticamente, mas apenas na parte da decisão judicial que declara a cassação de registro, o afastamento de titular ou a perda de mandato letivo, deixando de fora a inelegibilidade. Na prática, o que o TSE reconheceu foi a impossibilidade de candidatos considerados inelegíveis disputarem o pleito eleitoral, mesmo que haja recurso pendente de julgamento. Essa mudança de posicionamento foi questionada pelo Partido Progressista, que pediu a imediata suspensão dessa orientação. O ministro Gilmar Mendes, que é o relator do caso, ao analisar o pedido cautelar, determinou a suspensão dos efeitos da nova orientação plenária fixada pelo TSE, proibindo a aplicação imediata deste atual entendimento aos processos que são referentes às eleições de 2020. O ministro destacou que as decisões que alteram as regras do jogo eleitoral só podem ser aplicadas nas eleições posteriores, portanto, não atingem as eleições em curso. Ele também destacou que as mudanças na jurisprudência do TSE acabam por repercutir nos direitos fundamentais dos eleitores, candidatos e dos partidos políticos. Essa decisão é provisória e ainda será analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Termina amanhã, dia 31, o prazo de resposta às duas pesquisas de avaliação dos serviços do Supremo Tribunal Federal. As avaliações têm o objetivo de ampliar o diálogo da Corte com a sociedade. A primeira pesquisa é voltada aos serviços jurisdicionais, a outra aos serviços institucionais e administrativos. Os resultados do levantamento vão direcionar os esforços do Supremo no aprimoramento das atividades em 2021. Os questionários abordam serviços como acompanhamento processual, calendário de julgamentos, emissão de certidões, mecanismos de transparência, entre outros itens. O tempo de resposta estimado é de até 10 minutos no caso de preenchimento dos dois formulários. As pesquisas estão disponíveis no site do STF. Anote stf.jus.br.
E veja a seguir a retomada do setor hoteleiro neste fim de ano. O ramo foi um dos mais prejudicados pela pandemia da Covid-19. Nós voltamos já. A Constituição Federal de 88 foi um importante marco em direção à igualdade de gênero no Brasil, porque foi a primeira Constituição a prever a igualdade entre homens e mulheres, além de mudar também o status jurídico da mulher em uma série de suas passagens, prevendo vários avanços com relação aos direitos da mulher. A nova onda da Covid-19 frustrou, em parte, as expectativas de recuperação das atividades no setor hoteleiro agora, nestas festas de fim de ano. Muitas cidades estão retomando as restrições. Para as férias de janeiro, o setor promete apostar em segurança e no turismo regional. Os efeitos da pandemia da Covid-19 trouxeram mudanças em vários setores da economia. No turismo, não foi diferente. Os hotéis ficaram vazios porque muita gente desistiu de viajar com medo da transmissão do vírus. No auge da pandemia, a ocupação não passou de 8% da capacidade. Assim que começou a pandemia, a gente teve uma crescente muito grande de cancelamentos de reservas. E aí esse período passou até mais ou menos junho, julho deste ano. Ao contrário de outros setores que conseguiram se adaptar ao isolamento e oferecer algum atendimento à distância, a hotelaria só funciona com a presença física dos clientes. Os hotéis afirmam que, como não há estoques de produtos, precisam, no mínimo, de 50% de ocupação para conseguir pagar as contas. O setor apostou as fichas nas festas de fim de ano, mas aí veio a nova onda da doença e vários governos e prefeituras voltaram a adotar restrições. Além disso, muita gente que decidiu viajar optou por outra forma de hospedagem. É o caso dessa família de Brasília, que dirigiu cerca de 1.200 quilômetros até a Bahia. Eles optaram por alugar uma casa na beira da praia. E a gente escolheu uma praia mais deserta para que não houvesse perigo da gente ter um contato com muita gente, ter aglomeração. Para tentar atrair os clientes nas férias de janeiro, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Nacional explica que uma ação conjunta da associação e governo é estimular a viagem mais curta, incentivando o turismo local. A retomada está sendo retomada muito lenta e gradual. Primeiro, estamos tendo a retomada do turismo regional, um turismo de 300 quilômetros, uma distância de 300 quilômetros. Em algumas regiões, a expectativa é receber até 80% da capacidade do serviço hoteleiro. A hotelaria emprega em torno de 380 mil trabalhadores diretos e mais de 1 milhão indiretos. Para conquistar a confiança do turista e manter a segurança sanitária, os hotéis têm adotado protocolos que seguem as recomendações das autoridades de saúde e da Anvisa. Nós fizemos o protocolo para dar segurança. Protocolo esse, que com a chancela da Anvisa, para dar toda a segurança ao turista, desde o seu check-in ao seu check-out. E a gente continua nesse assunto. Vamos conversar agora ao vivo com o advogado especialista em direito do consumidor, Benjamin Barros. Boa tarde, doutor Benjamin. Boa tarde, Guilherme. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua participação. A primeira pergunta que eu lhe faço. Digamos que o hóspede chegue à pousada ou ao hotel e veja que as regras contra a Covid-19 não estejam sendo observadas. O que ele deve fazer? Pode, por exemplo, resolver ir embora e pedir devolução do valor pago? Sim, neste caso específico seria possível. Eu tenho que só fazer um adendo que a vigência de uma medida provisória foi convertida em lei, a 14.046 de 2020, que ela trata sobre o adiamento e cancelamento, né, de pacotes turísticos, de hospedagem, entre outras coisas. E aí, nesse caso específico, eu considero como uma falha na prestação de serviços. A gente não cancelaria como consumidor o fato de, por causa da pandemia, eu estou cancelando, mas por causa de uma falta de saúde, de segurança que o fornecedor tem que disponibilizar para o consumidor. Então, poderia pedir, sim, o cancelamento do serviço e ter direito à restituição do valor. Bem, nós estamos numa época de calor, todo mundo quer usar a piscina se vai a um hotel. Que regras devem ser observadas? É preciso, por exemplo, marcar hora para hóspedes usarem em horários diferentes ou não? Sim.
Na verdade, tem até algumas resoluções, atos normativos dos próprios estados, né? Mas já tem essas regras habituais de ter que reservar um horário para usar aparelhos de academia, para poder usar a piscina, tem que trocar a água, higienizar o local. Tem uma série de regras que tem que ser seguidas, né, pelo fornecedor, pelos funcionários dele e algumas até pelos próprios clientes, né, os consumidores. Doutor Benjamin, caso o pacote que o consumidor comprou ali, tanto a reserva do hotel com uma passagem aérea, por exemplo, e caso haja um problema em qualquer um dos dois casos, o consumidor pode pedir devolução? Qual é o procedimento? O que ele precisa fazer? Normalmente pediria a devolução, sim, seria um dos direitos do consumidor. Mas como tem essa lei agora de agosto, a 14.046, criada a partir da pandemia, ela tirou essa possibilidade, essa obrigatoriedade de reembolsar os valores em caso desse tipo de problema, como você comentou. Então, elas podem, né, as fornecedoras, remarcar esses serviços ou então disponibilizar um crédito. E, nesse caso, se envolve passagem aérea ou hospedagem. Obviamente, se tiver algum problema, o consumidor tem que entrar em contato diretamente com a empresa para tentar encaixar em um outro voo ou ser indenizado de alguma forma. Ou então, se não der certo, acabar tendo que recorrer aos órgãos de fiscalização administrativos, né, ANAC, PROCON e até o Poder Judiciário, a depender do caso, né? Eu peço ao senhor que elenque os principais direitos do consumidor, que preservam os direitos dele, depois da medida provisória, da lei, enfim, das mudanças que aconteceram este ano em função da pandemia. Quais são as principais que merecem destaque? Porque normalmente eles podiam ter essa opção de fazer o reembolso, de cancelar, de não sofrer penalidades de multas, né, contratuais, mas com essa lei o que mudou é que eles consideraram como um caso fortuito a pandemia. Então, sempre que houver um cancelamento ou um adiamento de um serviço por conta da pandemia em si, vai ser considerado um caso fortuito e, em razão disso, não vai ensejar, pelo que está na lei, né, indenização por dano moral, por exemplo, ou então multas contratuais. E aí a fornecedora ela não é mais obrigada a reembolsar, mas sim fornecer um crédito que vai poder ser gasto em até 12 meses depois da finalização da pandemia, ou então remarcar esse serviço numa outra ocasião, que vai poder também a partir de 18 meses depois que for decretado o fim da pandemia. A princípio, seriam essas regras mais importantes para o consumidor neste momento, né? Doutor Benjamin Barros, advogado especialista em direito do consumidor, agradeço a sua participação no Jornal da Justiça, primeira edição. Obrigado. Boa tarde. Bem, e no próximo bloco, as principais decisões do mês de setembro do Supremo Tribunal Federal na retrospectiva 2020. Eu espero você. A nossa Constituição teve o mérito de preocupar-se com a sua própria efetividade. Para tanto, ela criou ou fortaleceu determinadas instituições. Uma dessas instituições é a Defensoria Pública, constitucionalizada em 1988. A Defensoria tem dois propósitos básicos: proporcionar acesso à justiça à imensa população carente do país e lutar pela promoção dos direitos humanos de todas as pessoas. A partir de agora, você passa a acompanhar as principais decisões do Supremo Tribunal Federal no segundo semestre de 2020, na retrospectiva do Jornal da Justiça. Em setembro deste ano, o plenário do Supremo decidiu por maioria que o prazo de concurso, ou prazo de validade de concurso, é a data limite para o aprovado em cadastro reserva buscar nomeação. O recurso extraordinário foi apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, que entendeu ser possível, mesmo esgotado o prazo de validade de concurso, propor ação objetivando o reconhecimento do direito à nomeação. A matéria envolve o artigo 37 da Constituição Federal, que prevê o prazo de validade do concurso público de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período.
Uma candidata entrou com ação na Justiça alegando que foi classificada no cadastro reserva e, por isso, teria direito de ser nomeada. O RE é de relatoria do ministro Marco Aurélio, que deu provimento ao recurso extraordinário e, com esse entendimento, negou o pedido inicial formalizado pela candidata, fixando a seguinte tese: a nomeação deve ser buscada judicialmente dentro do prazo de validade previsto no edital do concurso. O plenário retomou o julgamento do RE com o voto do ministro Edson Fachin, que deu provimento ao recurso, mas teve um entendimento diferente do relator na formulação da tese. A alegação, continuo, de preterição pode ser deduzida em juízo, no meu modo de ver, antes ou após o término do prazo de validade do concurso, desde que respeitado o prazo prescricional previsto no artigo 1º do Decreto 20.910 de 1932. Já os ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli seguiram o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou com ressalvas o voto do relator, reformando a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, julgando improcedente o pedido inicial da candidata. Ele propôs uma tese diferente do relator. Nós estamos aqui discutindo, como todos sabem, o candidato que tenha sido aprovado fora do número de vagas. Nós estamos falando aqui de cadastro de reserva e em que situação ele teria direito à nomeação. Portanto, expirada a validade do concurso, ele não tem mais esse direito. O presidente Luiz Fux e a ministra Rosa Weber seguiram o voto do relator. O ministro Ricardo Lewandowski seguiu o entendimento do voto do ministro Edson Fachin. Penso, com o devido respeito, que não podemos colocar as conveniências da administração pública acima do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário. Por unanimidade, os ministros deram provimento ao recurso. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a contribuição social destinada ao SEBRAE, a Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e também a ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Essas contribuições incidem sobre a folha de salário de empresas contribuintes. Os ministros retomaram o julgamento do recurso extraordinário sobre a exigibilidade da contribuição destinada ao SEBRAE, à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A relatora, ministra Rosa Weber, votou pelo provimento do recurso para afastar a exigência da contribuição social sobre a folha de salários de empresas contribuintes. Essa contribuição já existia desde 1990, mas a exigência dela passou a ser questionada porque folha de salário não consta como base de cálculo na redação dada à Constituição após a promulgação da Emenda Constitucional 33 de 2001. O primeiro a votar foi o ministro Alexandre de Moraes, que abriu divergência e negou o pedido da empresa para manter incidência das contribuições sobre a folha de pagamento. Esse desígnio constitucional de promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas já foi reconhecido como a finalidade constitucional do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3º, pelo plenário da Corte, em julgamento da ADI 4033, de relatoria do eminente ministro Joaquim Barbosa, em 2001. Mesmo entendimento teve o ministro Dias Toffoli. São constitucionais as contribuições de intervenção no domínio econômico destinadas ao SEBRAE, à Apex e à ABDI, inclusive após o advento da Emenda Constitucional número 33/2001. Já o ministro Edson Fachin votou com a relatora no sentido de dar provimento ao recurso e entender que as contribuições não seriam mais devidas após a Emenda 33 de 2001. Firmei convicção racional e sistemática no sentido da ocorrência de inconstitucionalidade superveniente da legislação ordinária e elegeu a folha de salário das empresas como base de cálculo da CID-SEBRAE com
consequência, portanto, de acompanhar a proposta de Sua Excelência, eminente ministra relatora, pelo provimento do recurso extraordinário. O ministro Luiz Roberto Barroso votou com a divergência no sentido da constitucionalidade das contribuições destinadas às entidades. A referida emenda, a meu ver, comporta a interpretação de que trouxe um rol exemplificativo de materialidades econômicas para a incidência das contribuições sociais e das contribuições sobre o domínio econômico. A ministra Carmen Lúcia seguiu a divergência. Eu estou votando no sentido de negar provimento ao recurso com todas as vênias do brilhantíssimo voto da ministra relatora e dos argumentos agora trazidos pelo ministro Edson Fachin no seu não menos brilhante voto. Já o ministro Ricardo Lewandowski seguiu o entendimento da relatora. A interpretação trazida pela eminente ministra Rosa Weber é adequada, é razoável e encontra, sim, data vênia, amparo nos precedentes que foram, enfim, discutidos e julgados e definidos por esta Suprema Corte. Também seguiu a divergência o ministro Gilmar Mendes, votando pela constitucionalidade da contribuição social destinada ao SEBRAE, APEX e à BDI. Esses serviços que deixam de ser prestados porque não terão mais subsídios, fontes de custeios, certamente ficarão a cargo da administração direta, que terá que buscar, portanto, outra forma de financiamento. O ministro Marco Aurélio também seguiu o entendimento da relatora. Aqui há uma disciplina quanto a essa contribuição específica e uma disciplina limitadora considerada a atuação do legislador ordinário. O presidente Luiz Fux votou com a divergência e, por maioria, o plenário negou provimento ao recurso que foi interposto pela Fiação São Bento contra a decisão do TRF da 4ª Região. O resultado deste julgamento gera impacto a 1.210 processos semelhantes em instâncias inferiores e que aguardam a deliberação do STF. E, por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a ordem do ministro Edson Fachin para retirar o contingente da Força Nacional de Segurança em 2 municípios da Bahia. O emprego das equipes de segurança tinha sido autorizado com base numa portaria do Ministério da Justiça, mas sem o pedido do governador do estado. O processo analisado pelo plenário foi uma medida cautelar deferida pelo ministro Edson Fachin, que determinou à União a retirada de todo o contingente da Força Nacional de Segurança Pública dos municípios de Prado e Mucuri, na Bahia, no prazo de 48 horas. A determinação foi feita no âmbito da ação civil originária, ajuizada pelo Estado da Bahia contra a portaria do Ministério da Justiça, que autorizou o emprego do efetivo na região entre os dias 3 de setembro e 2 de outubro. A iniciativa se deu em apoio ao Ministério da Agricultura para o cumprimento de mandado de reintegração de posse de 2 assentamentos do INCRA. Houve sustentação oral. O primeiro a se manifestar foi o advogado-geral da União. Não reconhecer à União a possibilidade de defender o próprio patrimônio seria afirmar que a União não poderia funcionar senão amparada nas muletas que lhe fornecesse outro ente, o que contraria a lógica das instituições. O vice-procurador-geral da República defendeu a autonomia dos entes federados. E interessa ao Ministério Público, neste caso, para o seu deslinde, a observação de que, malgrado haja uma engenharia constitucional, uma loção de uma força condominial, essa força condominial, quando age numa unidade, tem que respeitar as autonomias dessa unidade nos termos da Constituição e restritiva com relação à intervenção. O ministro Edson Fachin, relator da ação civil originária, propôs o referendo da cautelar deferida por ele, no sentido de determinar que a Força Nacional se retire dos municípios de Prado e Mucuri, na Bahia. A Força Nacional é uma força de cooperação. A Força Nacional não é exclusivamente da União, ela é da Federação. E a União certamente sabe, como do escorreito
trabalho e elogiadíssimo trabalho dos integrantes da Advocacia Geral da União sabem que o caminho da defesa do patrimônio é o caminho do Poder Judiciário e não de um outro ente da Federação. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência no sentido de que a União pode invocar a Força Nacional sem a permissão do governador para proteger bens federais. É preciso que haja uma alternativa mais ágil para que a União Federal possa cumprir muitas vezes a sua missão, inclusive na repressão a determinados crimes, que não pode depender do governador do Estado. O governador do Estado pode ser de oposição, pode não querer cooperar e não será surpresa para ninguém descobrir que em algumas partes do Brasil a polícia é parte do problema e não da solução. O plenário, por maioria, decidiu referendar medida cautelar deferida pelo ministro Edson Fachin, que determinou à União a retirada de todo o contingente da Força Nacional de Segurança Pública dos municípios de Prado e Mucuri, na Bahia, vencido o ministro Luiz Roberto Barroso. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu neste ano que a União não tem exclusividade na exploração de loterias e que os estados têm direito a atuar neste ramo. Reveja na reportagem. Há tempos que as loterias não servem apenas para fazer aquela fezinha. Também é possível pagar faturas, carnês e até sacar dinheiro. Um decreto-lei de 1967 prevê a exploração de loterias como serviço público exclusivo da União e impede a criação de loterias estaduais. Além disso, proíbe as loterias estaduais já existentes de aumentar as emissões de bilhetes e séries de apostas em vigor. 3 ações sobre o tema estão em análise no STF. Em 2 delas, o governo do Rio de Janeiro e a Associação Brasileira de Loterias Estaduais alegam que o monopólio do governo federal compromete a receita dos estados e fere a igualdade entre os entes federativos. A terceira ação questiona normas do estado do Mato Grosso, que autorizam o governo a criar e administrar casas lotéricas. Gilmar Mendes destacou que a Constituição não estabelece a exclusividade de exploração sobre loterias por parte da União. Com isso, os dispositivos do Decreto-Lei de 1967 não foram recepcionados pela Constituição Federal. Os artigos 1º e 32 do Decreto-Lei 204 de 67, ao estabelecerem a exclusividade da União sobre a prestação dos serviços de loteria, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88, pois colidem frontalmente com o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, ao esvaziarem a competência constitucional subsidiária dos Estados-membros para a prestação de serviços públicos que não foram expressamente reservados pelo texto constitucional à exploração pela União. O plenário, por unanimidade, seguiu o entendimento do relator. A Corte, coesa, por unanimidade, julgou procedentes as ADPFs 492 e 493. É improcedente a ADI 4986, tudo nos termos do voto do relator. Com esse entendimento, o plenário decidiu que a União não tem exclusividade na exploração de loterias e que os estados têm direito a atuar neste ramo. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.